ótima noite a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Direito Processual Penal. Hoje vamos falar sobre os recursos, mais especificamente o recurso embargos infringentes e de nulidade e o recurso chamado carta testemunhável. Meus alunos da Estácio, que estão aqui nesta câmera, vocês podem fazer perguntas a partir de agora pelo chat. Meus amigos do live do Instagram que estão entrando a partir de agora, podem fazer as perguntas, assim que eu parar para ver, eu respondo. E o YouTube pode fazer as perguntas nos comentários abaixo, que assim que puder eu respondo. Para quem não me conhece, eu sou o professor Rafael Retucci e na minha frente tenho 3 câmeras. O YouTube, o Teams para os meus alunos da Estácio, alunos do 9º semestre do Direito, e aqui o Instagram ao vivo, tá bom? Senhores, sejam muito bem-vindos e a nossa parte da aula que vamos falar neste momento é sobre os embargos infringentes. E eu quero pedir para que você já vá no seu artigo 609, parágrafo único. O 609, parágrafo único, é o que dá a competência, é o que dá a hipótese e é o que dá o estilo de processamento dos chamados embargos infringentes e de nulidade. Então, artigo 609, parágrafo único do seu Código de Processo Penal. Minha gente, o que esse artigo fala dos chamados embargos infringentes e de nulidade? A primeira observação importante sobre este recurso, embargos infringentes e de nulidade, é saber que ele é um recurso exclusivo da defesa. Os embargos infringentes e de nulidade são um recurso exclusivo da defesa. Exclusivo da defesa significa que ele só pode ser manuseado para ajudar o réu, para favorecer o réu. Não é possível que a acusação maneje os chamados embargos infringentes e de nulidade. Portanto, você anote aí, os embargos infringentes e de nulidade, eles são um recurso exclusivo da defesa. Mas você pergunta, exclusivo da defesa, mas o Ministério Público não pode manuseá-lo? Pode. O Ministério Público até pode opor embargos infringentes e de nulidade. Mas para quê? Para dar uma sentença, ou melhor, uma decisão favorável ao réu. Olha que interessante. O Ministério Público, em segunda instância, ele pode manejar o embargo infringente de nulidade para conseguir uma decisão mais favorável ao réu. Significa que este recurso ele é exclusivo da defesa para ajudar o réu. Agora, se o Ministério Público, após a decisão, entendeu que houve uma injustiça na decisão, ele pode opor embargos infringentes e de nulidade. Deu para entender? Senhores, então cuidado. Embargos infringentes e de nulidade é recurso exclusivo da defesa. O Ministério Público pode manejá-lo? Pode, se for para ajudar o réu. E você pensa, mas que loucura, o Ministério Público, órgão acusador, vai opor embargos para ajudar o réu? Sim, isso é possível. Lembre-se que o Ministério Público ele não é obrigado a pedir a condenação. O Ministério Público ele está vinculado à justiça da decisão. Então, o Ministério Público, mesmo chegando em segunda instância, ele pode entender que a sentença dada ao réu foi injusta e que, portanto, ele mereça uma sentença, ou melhor, uma decisão. Estou falando sentença, mas é decisão aqui, uma decisão mais favorável ao réu. Tudo bem? Então, a primeira informação é um recurso exclusivo para a defesa do réu. Ótimo. A segunda informação é que esses embargos infringentes e de nulidade, eles são cabíveis nos tribunais. Os embargos infringentes e de nulidade, eles são cabíveis nos tribunais. Você não opõe embargos infringentes e de nulidade na primeira instância. Você deve opô-los na segunda instância ou nos tribunais superiores também é possível, ok? Então, é um recurso dos tribunais.
tribunais, é um recurso contra a decisão de tribunal que é chamado acórdão. O acórdão é a decisão dos tribunais, que é aquele dado por maioria de votos. Tudo bem, minha gente? Tranquilos? Diga aqui no chat, por gentileza, se você está entendendo, diga eu, se tá, o áudio tá ok, para que a gente possa tocar isso daqui e não parar mais, tá? Deixa eu desligar o ar-condicionado aqui, peraí. Ok, Raul, Vivian, Diego, sejam bem-vindos, José, Celcione, Elânio. Então, a competência que você tem nos embargos infringentes de nulidade é no parágrafo único do 609. Então, eu já dei duas informações para vocês. A primeira é que o embargo infringente de nulidade é um recurso exclusivo para a defesa, para ajudar o réu. A segunda informação, a segunda observação é a respeito que os embargos infringentes e de nulidade, eles serão opostos nos tribunais, tudo bem? Que pode ser no Tribunal Regional Federal, pode ser no Tribunal de Justiça, mas também pode ser nas instâncias superiores, STJ e STF, tá? Muito embora STJ e STF não haja previsão legal, mas a jurisprudência tem entendido sobre a sua possibilidade, tudo bem? Legal. Legal. A terceira informação, e certamente é a mais... certamente a informação mais importante dos embargos infringentes e de nulidade que você não pode errar, não pode esquecer, é a informação de que os embargos infringentes e de nulidade, eles cabem contra decisão de tribunal não unânime. Decisão não unânime. Anote isso. Decisão não unânime. E o que significa a decisão ser não unânime? Decisão não unânime quer dizer que o tribunal, quando decide por maioria de votos, normalmente são 3 desembargadores que vão decidir, mas eventualmente podem ser 5, né? No STF são 11, por exemplo. Quando os desembargadores decidem, eles decidem ou por maioria de votos ou por uma decisão unânime. Quer dizer, 3 desembargadores do Tribunal de Justiça, ao analisarem uma decisão, ao votarem e elaborarem o seu acórdão, eles podem decidir os 3 no mesmo sentido. Então, os três desembargadores opinaram pela condenação do réu, ou os 3 desembargadores opinaram pela absolvição do réu. Vejam, senhores, neste caso, quando a decisão for unânime, todos os desembargadores, todos os juízes de tribunais, os ministros, os desembargadores, quando eles decidirem no mesmo sentido, não cabem embargos infringentes e de nulidade. Então, anote isso. Só cabe embargos infringentes e de nulidade quando a decisão for não unânime. Não unânime. O que significa que, se tiver 3 desembargadores votando, como é que tem que ser a votação? Tem que ser 2-1. Tem que ser 2-1. Então, quando eu tenho uma votação de 2-1, aí eu tenho uma decisão não unânime. Tudo bem, minha gente? Tranquilo? Então, essa é a terceira informação importante que eu estou dando para vocês. A terceira informação que eu estou dando importante para vocês é que só caberá embargos infringentes de nulidade contra a decisão não unânime. Ok? Legal? Então, olha só. A primeira observação foi que os embargos infringentes e de nulidade, eles são cabíveis apenas nos tribunais. A segunda observação foi dizer que os embargos infringentes, eles são um recurso para a defesa, para ajudar o réu. E a terceira informação, a terceira observação é que só é cabível contra decisão não unânime. Por exemplo, 3-1. Ok? Tudo bem. A
quarta observação, para fechar essa lógica, e aí a gente abriu o 309, parágrafo único, é que esta decisão não unânime tem que ser de derrota do réu. De derrota do réu. O réu foi sucumbente. O réu foi sucumbente. O réu na ação penal foi sucumbente. Portanto, ele tomou 2 votos contra ele e 1 voto a favor dele. Imagine que eu tenha 2 votos pedindo a condenação e 1 voto pedindo a absolvição do réu. É óbvio, né, gente? Porque se eu tivesse o contrário, 2 votos pedindo a absolvição e 1 voto pedindo a condenação, a sentença então seria absolutória, né? Ou melhor, o acórdão seria absolutório e, portanto, não há mais o que ser dito quanto a recurso para a defesa. Deu para entender? Então, olha só, a última informação, ela está ligada com a terceira. A quarta observação está ligada com a terceira. Cabe embargos infringentes de decisão de acórdão não unânime. Não unânime em que declarou a derrota do réu, em que declarou uma decisão que prejudicou o réu. O réu, portanto, é sucumbente. O réu, portanto, é sucumbente. Tudo bem, minha gente? Legal? Então eu vou colocar aqui agora no Teams o parágrafo único do 609 para que você leia isso. Você deve estar vendo aí a tela, não é? Você deve estar vendo aí a tela. Então, olha só o que o parágrafo único do 609, quem está no Instagram, abra aí, 609, parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, tá? Então, primeira informação, não unânime, decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade. Admitem-se embargos infringentes e de nulidade. Vamos prosseguir? Que poderão ser opostos em 10 dias a contar da publicação do acórdão. Tudo bem? Então vamos voltando aqui para o Teams. Minha gente, perceba que o 609, parágrafo único, ele é bem claro nisso tudo que eu falei para vocês, tá? Então a decisão tem que ser não unânime, voto, por exemplo, de 2-1, tem que ser uma decisão desfavorável ao réu, ok? E aí você tem a possibilidade de, na segunda instância, você opor os embargos infringentes e de nulidade. Observe que o parágrafo único do 609, ele é muito claro ao dizer da decisão de segunda instância. Significa que o Código de Processo Penal, ele expressamente fala apenas sobre a possibilidade de opor embargos infringentes e de nulidade na segunda instância, quer dizer, Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal, que são os TRFs. Ele não fala nada do Tribunal Superior, né? Ele não fala nada do Tribunal Superior. Mas a jurisprudência, a doutrina já havia falado e a jurisprudência se inclinam no sentido de que é cabível embargo infringente também nos tribunais superiores. Com relação a isso, eu gostaria de mostrar para vocês um precedente do próprio STF, Você anote aí a ação penal 470 do STF. A ação penal 470 do STF é o famosíssimo mensalão. Você se lembra do mensalão? Em um dos julgamentos do mensalão, na ação penal 470, o STF decidiu que caberiam embargos infringentes e de nulidade das decisões do plenário que tivessem pelo menos 4 votos favoráveis ao réu. Quantos ministros existem no STF? Quantos votaram no mensalão? 11, né? 11. O que os ministros decidiram nessa ação penal? Porque a defesa pediu a possibilidade dos embargos infringentes e de nulidade em alguns casos que era possível. O que eles decidiram? Os ministros do STF abriram esse precedente. Eles decidiram que de 11 ministros, se 4 votos fossem favoráveis ao réu, portanto, pedissem pela absolvição do réu, caberiam embargos infringentes de nulidade, tá? Então, anote esse precedente.
para deixar claro que é possível também opor embargos infringentes de nulidade nos tribunais superiores, e o precedente é do próprio STF. Às vezes cai lá no seu exame de ordem, né? Se os embargos infringentes eles são exclusivos da segunda instância. Olha, de acordo com o Código de Processo Penal, sim. Agora, a jurisprudência, principalmente do STF, entende que são possíveis que é possível opor embargos infringentes também no Tribunal Superior, minha gente.